Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Criador continue sempre reinando em nossos corações. Primeiramente, eu estou muito feliz. Já chegamos aí a 260 amigos aí no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Eu já aproveito aqui, meus amados, agradecer todos vocês na nossa igreja virtual aí. Beleza, meus irmãos? E você que ainda não é assinante, você que não é inscrito ainda aí no meu canal, se inscreva no meu canal PR Carlinhos Oliveira. Aí, como sempre eu falo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, que também é uma maneira de você poder aí evangelizar outras pessoas aí para adquirir um pouco de conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Beleza, amados? Aqui eu quero trazer algo muito interessante, amados, para o meu e para o seu coração. É um tema, meus irmãos, que confesso que é um tema que vai mexer com a sua sensibilidade, vai mexer com a sua reflexão de uma maneira bem linda, meus irmãos. É impossível de você assistir esse vídeo e você não se sensibilizar. É impossível de você não parar para escutar esse rápido vídeo que eu tenho para falar aqui para os nossos corações e você aí não se encaixar dentro daquilo que eu vou estar trazendo aqui para nós. Irmãos, o tema que eu quero falar é guardando a pureza do Evangelho de Cristo. Irmãos, antes de tudo, eu preciso falar algo aqui para vocês que o intuito principal desse vídeo não é fazer, né, você ver a igreja aí literalmente com maus olhos, mas é sim fazer você entender que pessoas, seres humanos são falhos. Mesmo que você tenha sido ferido, né, ou ferida na igreja, ainda há pessoas aí compromissadas com o evangelho do Senhor. Então você precisa saber, meus irmãos, que eu e você nós somos amados por Deus. E é necessário nós estarmos dentro da igreja. Na igreja é o lugar onde nós iremos receber uma cura, receber uma palavra diretiva para os nossos corações. Eu mesmo, meus irmãos, em algum momento da minha vida, por uma falta de sabedoria, né, por ter sido machucado, por pessoas também que estavam machucadas dentro da igreja, até pregando a palavra, até sendo líderes em alguns momentos, né, fiquei aí anos fora dentro da igreja, justamente por não entender que tinha pessoas também machucadas que estavam sendo líderes, pregando a palavra de Deus. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, e pela ação do Espírito Santo, eu voltei aí entendendo a necessidade de estar dentro da igreja, de fazer parte da igreja. Aí você fala, irmãos, igreja, templo? Não, eu estou falando de igreja como pessoas, meus irmãos. Salmo 131, verso de número 1, a Bíblia nos fala assim, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E essa união, nós só encontramos essa ajuda, né, dentro da igreja. Então, meus irmãos, quando eu fui machucado dentro da igreja, quando pessoas me feriram, que me afastaram do evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Eu pedi um direcionamento de Deus e Deus ali, automaticamente, nesse tempo que eu fiquei fora, nesse período de anos, eu orei a Deus e Deus me mandou aí para uma igreja abençoada e aos poucos, algo que era uma ferida que estava dentro do meu coração, uma palavra que foi lançada, que me matou espiritualmente, de pessoas que eu nem esperava, né? Infelizmente, hoje eu entendo que aquelas pessoas, elas estavam feridas, elas estavam machucadas, mas elas ainda tinham cargo eclesiástico e essas pessoas precisavam ali de cura, meus irmãos. Então, eu já quero falar para você, né, que foi machucado por algum líder, por algum pastor, né, por alguma pessoa dentro da igreja, aí você saiba aí que pessoas são falhas e que nós mesmo não precisamos sair da igreja por causa disso. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem vários e várias situações, tá entendendo? Mas eu te aconselho a orar, a buscar direcionamento a Deus, confiar nele, porque eu e você somos amados pelo Pai. E tá longe da casa do Senhor, ou ficar longe da casa dele, dos preceitos dele, entristece o seu coração. Em algumas situações eu falei, eu vou buscar Deus dentro da minha casa.
Eu até buscava, mas é muito difícil você não receber uma palavra, você não ter líderes capacitados, pastores que são cheios da graça de Deus, mulheres que são cheias da graça de Deus, que vivem a palavra de Deus, né? Não está perto desses tipos de pessoa, tá entendendo, irmãos? Então, eu e você somos especial para a casa de Deus, para o reino de Deus. E de coração, meus irmãos, eu espero que você não cometa o mesmo erro que eu cometi, de ficar longe da casa ali do Senhor. Que você possa orar e sobre isso tomar uma decisão que condiz com o que o Pai tem para você. Tá entendendo, meus irmãos? E hoje aqui, nesse rápido vídeo, eu quero falar sobre algo profundamente importante que nós devemos aqui chamar para a nossa existência e trazer como uma reflexão. O Evangelho de Cristo, aquele Evangelho perfeito, aquele Evangelho puro, tem sido muitas das vezes desvirtuado, distorcido e usado para fins que estão longe da verdade divina. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas saírem da igreja por culpa de pessoas que estão fora dos preceitos do amor ali de Deus. O livro de Paulo, a primeira carta de Paulo ali aos Coríntios, né? Ele, capítulo 13, verso de número 1, fala que não adianta nós falarmos a língua dos anjos, dos homens, ter todo conhecimento, enfim, se nós não tivermos amor. E hoje, infelizmente, é o que está faltando dentro de muitas igrejas. Falta amor. Amor pastoral, amor presbítero, amor dos diáconos, amor daquelas pessoas que estão fazendo parte do corpo ali da igreja. Hoje, infelizmente, amados, a legalidade, os legalistas, aquelas pessoas que são mais egocêntricas, sem conhecimento do verdadeiro do significado do evangelho da cruz, têm matado pessoas dentro da igreja. Pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor, pessoas não querem mais saber do evangelho. Mas o que seria o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho, meus amados, é a boa nova de salvação. Tudo aquilo que nós estamos plantando aqui é para que nós tenhamos ali no caderno espiritual de Deus a nossa salvação. É um presente que foi dado a nós por amor de Jesus Cristo, pelo meio do sacrifício dele na cruz, do vitupério, em todo aquele processo que ele passou de dor ali. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de redenção, é uma mensagem de reconciliação da nossa vida com Deus. Entanto, meus amados, nos nossos dias, nós estamos vendo a essência ser comprometida por interesses humanos. A cada dia nós vemos pessoas que não estão vivendo aquilo que estão sendo pregado em cima do púlpito. Nós vemos aí líderes, pessoas ali no campo ali eclesiástico, que alguns, infelizmente, é uma triste realidade, dói meu coração. Alguns ainda estão bebendo, alguns estão ainda fumando, alguns ainda estão usando droga. Desculpa. Alguns ainda estão fornicando, mentindo, dando um falso testemunho. Mas Paulo já nos respalda sobre isso. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 6 e 7, já alertava sobre esse perigo que já acontecia lá atrás e que acontece nos nossos dias. Ele diz assim: admiro-me de que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Quantas pessoas estão pregando em cima do púlpito? Não é o evangelho genuíno, mas é um outro evangelho, por incrível que pareça, meus irmãos. O apóstolo Paulo também na carta, lá de segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, ele também tem algo que alerta para nós hoje. Ele diz assim: mas receba que, assim como a serpente enganosa enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. Isso é a parte da simplicidade e a pureza de vida a Cristo. Pois se alguém vos pregar outro Jesus que não temos pregado, ou aceiteis outro Espírito que não recebestes, e outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente os tolerais. É isso que muitas das vezes as pessoas, por incrível que pareça, amados, estão em cima do púlpito, literalmente, pregando Jesus, falando da palavra, orando, mas literalmente a sua vida está totalmente promíscua com as suas atitudes, com aquelas atitudes malignas que têm usado a vida dessas pessoas que estão doentes em cima do púlpito e trabalhando dentro do campo eclesiástico. E aqui, meus irmãos, eu não estou julgando
A Bíblia fala lá em João capítulo 7, versículo 24, que nós temos que julgar não julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça. O que é julgar pela reta justiça, amados? É julgar de acordo com os padrões de Deus, aquilo que é justo. Se você vê uma pessoa usando droga, que é um usuário de droga, e você falar ali é um drogado, você não está julgando, você está falando algo que literalmente essa pessoa é. Se você sabe que uma pessoa rouba, meus irmãos, automaticamente, quando você fala ali está um ladrão, você não está julgando. Você está falando literalmente aquilo que a pessoa faz. E muitas das vezes, quando nós vemos pessoas, amados, que estão machucadas, feridas, pessoas que estão ali pregando em cima do púlpito, desvirtuando a fé, expulsando pessoas da igreja, sendo totalmente intolerante, sendo totalmente ruim, não vivendo o evangelho do amor, meus amados. Isso não é julgar, é de fato o que está acontecendo, meus irmãos. Tem um ditado popular que ele diz assim: nem tudo que parece é. Tá entendendo, meus irmãos? O que eu e você precisamos fazer? Precisamos orar a Deus para pedir discernimento de espírito. Lá no livro de Paulo aos Coríntios fala dos dons espirituais. Tem vários dons espirituais, mas o dom que eu peço para você, que você costume fazer, que você comece a fazer, é pedir o dom de discernimento de espírito, meus irmãos. Se você vê lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 10, ele fala o dom de discernir espírito, que é o dom mais difícil nos dias atuais, meus irmãos, pois o diabo ele tem entrado como joio dentro da igreja, tem usado a vida de homens e mulheres com cargo eclesiástico dentro da igreja, e nós, pela falta de conhecimento, pela falta de oração, de vida com Deus, de dedicação nas Escrituras, de conhecer a palavra, nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo feridos, a igreja está sucumbindo e nós não temos discernimento de espírito, meus irmãos. O que o discernimento de espírito nos ajuda, meus amados? Ele nos ajuda a detectar o mal e o erro que está oculto na vida das pessoas, a detectar o erro que está oculto até em nós mesmos, irmãos. Nos ajuda a discernir e detectar o que está acontecendo na igreja atual, com os nossos líderes atual, aquelas pessoas que estão na linha de frente. Hoje muitas pessoas estão tendo oportunidade para trazer um versículo ali, para trazer uma palavra em cima da igreja, mas infelizmente muitos pastores, eu até dou uma dica aqui, antes de convidar um pregador para ir na sua igreja, trazer uma mensagem, pesquise sobre a sua vida, dá uma olhada quem é o pastor, como que ele foi ungido, como que ele tá com a sua vida espiritual, como que foi feito ali o seu relacionamento, como que está a sua igreja, como que está a sua conduta. Não chame, meus amados, qualquer tipo de pessoas, ao invés de estar levando bênção para a sua igreja, está levando maldição, porque pessoas ali literalmente estão pregando um evangelho mentiroso, estão usando a Bíblia, estão falando do amor de Deus. É triste realidade, dói meu coração de falar isso, meus irmãos, mas infelizmente tem muitas pessoas que não estão com a vida no altar. Antes de convidar, ore a Deus, e Deus ele vai te falar se é para você convidar ou não convidar, meus irmãos. Infelizmente, meus irmãos, nós chegamos a esse ponto. Mateus capítulo 24, versículo de número 24, ele fala isso para nós. Olha, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, engane até os escolhidos, os eleitos. E é isso que já tem acontecido nos dias atuais, meus irmãos. Peça discernimento do Espírito em nome de Jesus. Mas, infelizmente, meus irmãos, o povo está com a sua mente fechada, com a sua mente cauterizada. E aqui eu quero abrir espaço, não generalizando. Estão acostumados a viver somente de falas de efeito, de pseudo-homens e de mulheres que em 365 dias que nós temos no ano, não tem ganhado uma alma para Jesus, não leva ninguém novo para a igreja, não discipula literalmente ninguém, não se preocupa em gerar líderes capacitados, não se preocupa em estudar as escrituras sagradas. Tá entendendo, meus irmãos? Que evangelho é esse? O evangelho atrai, amados. É impossível uma igreja sadia não crescer. É impossível, meus irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço para ti, faça uma análise agora, para aí você mesmo, nesse vídeo, comece a analisar. Tá entendendo? Nós temos 365 dias. A igreja não ganha uma alma muitas das vezes para Jesus. Você não vê muitos líderes discipulando ninguém, ensinando ninguém, tendo ali literalmente capacitando os líderes que estão com eles. Amados, o que está acontecendo com o evangelho?
Que discernimento que você está tendo? Ore a Deus, peça para Deus para que Deus te ajude a mostrar aquilo que precisa ser mostrado, em nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero falar com você, rapidamente para terminar, que está sofrendo dentro da igreja, que está recebendo calúnia, que está recebendo difamação. Saiba que existe ainda pessoas verdadeiras que vivem o que estão pregando. Se você, meus amados, foi machucado por palavras que lançaram, como um dia lançaram na minha vida, tá entendendo? Se você congrega aí e a igreja onde você está congregando não te dá um suporte espiritual, não te faz um acompanhamento pessoalmente para você, para sua esposa, para os seus filhos, que nós chamamos de discipulado. Sabe o que eu falo para você? Ore a Deus. Peça para que Deus te mostre qual atitude você precisa fazer. Não tome uma decisão antes do Espírito Santo falar no seu coração, te revelar. Não saia da igreja. Deixe que o Espírito Santo vai te revelar o que você deve fazer. E se você ainda, meus irmãos, que está assistindo esse vídeo, que ainda não é cristão, que não aceitou Jesus, que quer ainda, que tem vontade de participar da igreja, mas por várias atitudes, várias coisas terríveis que você tem visto, até nas redes sociais, coisas mirabolantes, loucuras, entenda o que eu vou te falar. A igreja, meus irmãos, infelizmente não é desse jeito que estão ali fazendo. Tá entendendo? Nem todas as igrejas são iguais. Nem todas as pessoas são iguais. Até porque, meus irmãos, igreja é formada de pessoas e pessoas são falhas. Até porque mesmo estamos lutando contra seres malignos que conhecem antes da Bíblia existir, antes do processo de Deus fazer essa criação. Ele já sabia de tudo aquilo que nós iríamos passar. A Bíblia fala em Efésios 6,12 que a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade e dominadores. Tá entendendo? Então foi através de pessoas verdadeiras, amados, que viviam o que se pregava, que eu tive o privilégio novamente de conhecer a Jesus, de voltar para os caminhos de Jesus, de aceitar novamente os caminhos. João 15,16, a Bíblia fala que não foi vós que me escolheu, mas Deus nos escolheu. Ele nos escolheu para uma missão, para um chamado e para um propósito para se cumprir nessa terra. Irmãos, não queira ou não espere acabar 2024 para você ter uma mudança na sua vida. Pois nós sabemos que o mês de dezembro é o mês ali das promessas. Tá entendendo? Aonde quase 100% de toda a população ali começa a fazer as suas promessas. Olha, 2025 eu vou fazer tudo diferente. Não espere acabar, faça agora. Não espere o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Faça hoje. E aqui vai um alerta, meus irmãos, para você que infelizmente, meus amados, está brincando com a palavra de Deus. Você que não está vivendo o que você está pregando. Saiba que Deus é amor, mas Deus também ele é justiça. Essas almas que estão saindo da igreja, que estão se desviando por sua culpa, no dia do grande dia, no dia do grande dia, o sangue delas irá escorrer pelas suas mãos se elas não voltarem para o evangelho. E o Senhor irá colocar na balança todas as suas atitudes, a sua falta de amor, sua falta de companheirismo, sua falta de dedicação, a sua responsabilidade, aquilo que Deus entregou em suas mãos para você cuidar, amar, como Cristo deixou, de como ser um bom pastor, um bom líder, um bom obreiro, um bom diácono, um bom presbítero. Então pense nisso, pois ainda dá tempo de você mudar a sua história e parar de matar pessoas espiritualmente. Tá entendendo, meus irmãos? E que Deus vos abençoe. Pega essa palavra, compartilhe com o máximo de pessoas que você possa, irmãos, esse vídeo. Eu tenho muitos vídeos aí, tenho mais de 150 vídeos na internet, mas esse eu peço para ti que é um dos vídeos que eu faço questão de pedir para você. Compartilhe ele. Compartilhe ele nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque infelizmente tem muitas pessoas se afastando do evangelho do Senhor, achando que todas as igrejas ou todas as pessoas são iguais. E não são, meus irmãos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. PR Carlinhos Oliveira, compartilhe esse vídeo. Que a graça e o amor do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Me perdoe se eu falei algo que te machucou. Mas João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade vai te libertar, é porque existe uma mentira por detrás.
se inscreva no meu canal PR Carlinhos Oliveira, deixe seu like e compartilhe, meus amados. Um grande abraço em vossos corações. Deus vos abençoe.